nós vamos receber aqui nosso presbítero Jefferson, que vai nos falar a palavra de Deus. Venha cá, Jefferson. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Podem se assentar? Gênesis capítulo de número 12. A presença do Senhor é real nesse lugar, irmãos. Ele já tem feito grandes coisas, mas Ele tem mais para nos falar essa noite, amém? Não posso deixar de fazer referência ao nosso prefeito, que Deus abençoe, que as palavras do nosso pastor, eu faço delas as minhas, que o Senhor continue sendo essa pessoa abençoada diante do governo dessa cidade. E nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós. Amém? Gênesis capítulo 11, versículo de número... Gênesis capítulo 12, verso de número 8. Nós vamos ler dois textos. Gênesis capítulo 12, o verso de número 8. E o Gênesis capítulo de número 13 e o verso de número 4. Primeiro, 12, capítulo, verso 8. Diz assim: E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda em Betel, ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor. Repita: edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Gênesis capítulo 13, o verso 4. Até ao lugar do altar, que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Amém? Irmãos, os textos que nós lemos vai nos relatar sobre o início da história de Abraão, que ainda tinha por nome Abrão. O capítulo 12 do livro de Gênesis vai relatar o início dessa história. Mas o nome de Abrão é citado no capítulo 11, no final do capítulo 11. Deus vai citar o final da história do pai de Abraão e o capítulo 12, o início da história do Abraão. O pai de Abraão chamava-se Terá. E o final do capítulo 11, a partir do versículo 24, vai começar a dizer a história do pai de Abraão. A Bíblia diz que Terá, ele pega a sua família e ele sai de Ur dos Caldeus com direção a Canaã. Então Terá, ele fala assim: vamos se reunir porque nós vamos sair daqui e vamos chegar em Canaã. Terá, a figura paterna de Abraão, a figura paterna humana de Abraão, ele diz assim: vamos sair daqui dessa terra, porque eu sei o caminho de Canaã. Então o texto diz, no final do capítulo 11, que ele toma a sua família e ele vai sair de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai chegar em uma localização chamada Harã. E quando ele chega em Harã, o texto diz que ele habita naquele lugar, ele mora naquele lugar. Harã era uma região conhecida como uma região montanhosa. Uma região que tinha muitas montanhas. E é difícil você atravessar uma região montanhosa. Então nós entendemos que Terá, o propósito dele, a meta dele, o objetivo dele era chegar em Canaã. Mas quando ele chega em Harã, ele habita ali, mora ali e ele morre ali. Então o objetivo de Terá não foi atingido.
Porque quando nós, homens, seres humanos, fazemos um objetivo e quando nós não consultamos a Deus para saber se realmente é esse local que Ele quer nos levar, nós projetamos chegar em Canaã. Mas quando a gente se depara com uma região montanhosa, a gente prefere habitar ali. Talvez você tenha um planejamento ou fez um planejamento de chegar até um certo ponto. Mas aí você se deparou em Harã, em uma região montanhosa de dificuldade e resolveu ficar ali. Porque o planejamento sem Deus é um planejamento que quando você encontra uma região montanhosa, você para, você habita e você morre. Porque os caminhos do homem sem consultar a Deus, eles não chegam nos seus objetivos. Por isso que Deus te trouxe aqui essa noite, para dizer que se você se frustrou em um dos seus caminhos, fica em paz, porque os caminhos deles são maiores. Eu vou falar de novo para você entender. Se Deus te frustrou em algum caminho seu, não é para o seu mal, é para o seu bem, porque a palavra diz que Ele corrige o filho que ama. Se Ele te frustrou em algum objetivo, em algum projeto, em algum sonho, não é para morte, não é para depressão, não é para você ficar murmurando, é para você olhar para Ele e dizer: eu queria chegar a um ponto, não consegui, mas agora, a partir de hoje, eu falo igual a Moisés, Êxodo capítulo 33, verso 15, eu só saio daqui se a sua presença for comigo. Nós temos que ser direcionados por Deus. Ele não te chamou para você fazer a tua vontade é chegar lá, mas pela sua força você morre aqui. Mas quando nós estamos com Cristo, nós falamos igual o salmista: com o meu Deus, a montanha não me para, não. Com o meu Deus eu salto as montanhas, eu salto as muralhas. Deus não te chamou para morrer em um monte de problema. Deus não te chamou para morrer em um monte de problema. Eu vou falar de novo. Talvez o diabo te rodeou com um monte de problema, mas essa noite a palavra é: essa montanha não vai te parar. Deus tem algo melhor para você. Ele resolve sair de Ur dos Caldeus para ir até Canaã, mas morre em Harã. E no final do capítulo 11 nós vemos a história do pai de Abraão, do pai da terra. Então Abraão sai junto com ele, porque a referência de chegar em Canaã para Abraão é a figura paterna humana. Até enquanto Terá tinha vida e vivia, Deus não falou com Abraão. Enquanto o pai da terra de Abraão era vivo e tomava a direção, o pai do céu não fala com Abraão. Enquanto a referência para a direção de Abraão é o pai da terra que está guiando, o pai do céu não fala com ele. Mas no início do capítulo 12, capítulo 12, verso 1, o texto diz: então disse o Senhor a Abraão. Ou seja, quando o pai da terra, quando a direção da terra, quando a estratégia humana, quando a direção humana morreu, a direção divina, a voz do alto, a voz do céu falou com ele. Eu vou falar de novo e vou explicar para você entender. Quando a direção, a referência humana morreu, a direção divina surgiu e apareceu e falou com ele. Talvez você não ouviu a voz de Deus, porque a sua direção ainda é humana, ainda é terrena, ainda é daqui de baixo. Mas ele está dizendo: quando a direção humana morrer, a direção divina vai se manifestar. Essa noite você tem que matar a direção humana, você tem que enterrar a visão humana. Mas eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito, eu acho que é por esse caminho. Deus está falando: enterra essa direção humana hoje, vive esse luto, porque Abraão estava de luto, mas enquanto Abraão estava de luto na terra, Deus bradava do céu para dar uma direção nova para ele. Enquanto Abraão estava de luto na terra, Deus falou com ele e falou assim: agora não é mais teu pai que te guia, agora não é mais o teu pai que vai dar direção, agora quem vai falar para onde você vai sou eu. E ele diz: sai da terra, sai da parentela, vai para uma terra que eu vou te enviar. Mas o que eu vou ganhar com isso? Eu te farei pai de multidões. Deus tem uma palavra para você.
Deus diz para Abraão, quando a figura e a direção humana dele é enterrada, a direção divina surge. E a palavra de Deus para Abraão é: primeiro, sai da terra, sai da parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Essas foram as palavras de Deus para o Abraão. Abraão creu, a Bíblia diz que Abraão creu quando foi prometido, isso Deus lhe imputou por justiça. Mas mesmo Abraão crendo, Abraão cometeu pelo menos 3 coisas que não era para cometer, ou fez 3 coisas que não era para fazer, mesmo acreditando na promessa, mesmo sabendo que Deus cumpriria. A primeira coisa que Abraão fez e que não era para fazer, Deus falou e falou claramente no capítulo 12, o verso 1, sai da terra e sai da parentela. Mas Abraão, ele continua crendo na promessa de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas com os seus parentes do lado. Nós sabemos disso. Tanto que ele não falou para Ló, viu? Deus falou comigo, Deus explicou para mim uma promessa e ele quer que eu me distancie de você. Na primeira vez, Abraão não falou nada para Ló. Talvez porque Abraão quisesse viver as promessas de Deus, mas evitar um desconforto familiar. Porque às vezes, para você viver a promessa de Deus, vai acontecer ou vão acontecer alguns desconfortos até dentro da família. Mas às vezes a gente até crê na promessa de Deus, quer viver a promessa de Deus, mas a gente quer evitar esses tais desconfortos. Mas se precisar ter algum desconforto familiar até para viver a promessa de Deus, acredite no que Deus falou para você. Porque Abraão, talvez de início ele não quis falar para Ló, porque imagina, eles deviam se dar bem, porque viviam juntos. Então Abraão não fala para Ló, mas lá na frente Deus vai criar uma situação de desconforto, para que o caminho dos dois sejam diferentes. Mas tudo era na direção de Deus. Então Deus criou um desconforto para cumprir a promessa dele. Talvez Deus esteja criando alguns desconfortos dentro da tua casa. Talvez você esteja culpando o diabo e dizendo, o diabo está dividindo tudo lá. Mas não é, Deus me usa essa noite para dizer, tem algumas divisões e alguns desconfortos que Deus está fazendo para que te guiar a caminhos que Ele quer que você siga. Lucas capítulo 12, o verso 48, Jesus, o nosso Cristo, o nosso Salvador, ele diz assim, eu vim trazer fogo para a terra, eu vim queimar vocês, e eu esperava que vocês já estivessem ardendo em chamas. Eu vim trazer fogo para a terra, e eu esperava que vocês já estivessem queimando. Lucas 12, 48. Aí ele continua, e ele diz assim, e a partir de agora, serão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, e 2 contra 3, será pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, nora contra sogra, sogra contra nora. Isso já estava profetizado, porque Jesus falou, mas vamos em frente, irmãos. E ele diz, vai ter uma divisão, vai ter uma divisão. Então ele está dizendo assim, eu vim trazer fogo na terra, e quando vocês forem queimados pelo fogo que eu vim trazer, dentro da sua casa vai haver uma divisão. É o nosso Cristo que está falando isso. Aí ele continua dizendo assim, vocês acham que eu vim trazer união? Pelo contrário, eu vim trazer uma espada que pode ser que divida. Mas o que realmente Cristo estava dizendo? Ele estava dizendo assim, quando você for atingido pelo fogo que eu trouxer sobre a sua vida, quem não está queimando não vai te entender. Quando você for atingido pelo fogo que eu queimar você, quem não queima nesse mesmo fogo não vai te entender e vai querer dividir. Aí se explica, quando vem alguém aqui, aceita Jesus e começa a frequentar os cultos, aí para a igreja, envolvido com a obra, aí ele chega na casa, quando é todo mundo desviado, ninguém entende ele, aí fala assim, eu não entendo você, não sai da igreja, não vai para outro lugar, não tem mais vida, só fica do lado do pastor, começa a criar uma divisão. Mas essa divisão não é do diabo, essa divisão é porque Deus te queimou com fogo que a pessoa que não entende não está queimada. Deus está dizendo, se tem alguém dentro da sua casa dividindo, não é o teu fogo que vai apagar para a divisão acabar, é você que vai levar fogo para lá, porque quando todo mundo for queimado, não tem mais divisão, porque o fogo dele acaba com a divisão, o fogo dele acaba com a divisão. Eu vou falar para você entender, Deus te trouxe aqui para você ser queimado, mas não é para o fogo ficar aqui nessas 4 paredes, você busca o fogo aqui e leva para a tua casa,
casa. Eu quero profetizar através da sua pessoa. Deus queimará os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa. Tu vem aqui, pega fogo do altar e leva para tua casa. O demônio que está tentando fazer uma divisão lá, essa noite, pelo poder da palavra, o fogo do Espírito queima todo o mal, queima toda a divisão, queima a enfermidade. Receba a autoridade de Deus essa noite. Aleluia. Então Abraão, primeiro ele não desapegou de Ló, depois Deus cria um desconforto, uma divisão para que eles sigam caminhos diferentes e a promessa se cumpra. Segunda coisa que Abraão fez, que talvez não estaria na direção de Deus. Gênesis capítulo 12, o verso 10. Contudo sobreveio grande fome naquela terra. Então Abraão está em uma terra que Deus mostrou. O verso de número 8, ao qual nós lemos, o texto diz que Abraão fez um altar e começou a invocar o nome de Deus. Abraão está em uma terra que Deus falou que era para ele estar. Está ouvindo a voz de Deus. Fez um altar para Deus, invocou o nome do Senhor, está prestando culto. E o verso de número 10, o texto diz: e houve grande fome naquela terra. Como pode existir fome em uma terra que foi Deus que mandou eu ir? Como pode existir fome em uma terra que Deus mandou eu estar e que tem um altar dele e que ele fala nessa terra? E como pode haver grande escassez nessa terra? Como pode eu estar em uma terra que Deus falou para eu estar? Em uma terra que eu ouvi Deus falando: é aqui que eu vou te guiar. Faz um altar aí, eu vou descer e consumir essa oferta. E como pode nessa mesma terra acontecer uma grande fome? Porque a fome, ela chega para todo mundo. Porque a escassez, ninguém está livre dela. E quem não passa por um grande período de fome e de escassez? É muito difícil nós vivemos um período de grande fome, seja ela física, seja ela espiritual, sentimental. Talvez em alguma área da sua vida você esteja passando por uma fase de grande fome, de grande necessidade de se alimentar. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que o tempo da fome, ele é um tempo perigoso. Porque em tempo de fome, você pode não avaliar muito bem o que tem para comer. E aí, ao invés de você comer uma comida saudável, você pode comer uma comida que pode te matar. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, o texto diz que Eliseu está reunido com um grupo de homens, e eles estão com muita fome. E aí alguém diz assim: vai lá e pega algumas ervas para comer. O texto diz que eles colocaram algumas ervas numas vasilhas e começaram a cozinhar aquela comida. Mas eles não avaliaram direito o que estava dentro da panela. Porque no tempo da fome, no tempo da escassez, talvez você não avalie direito o que você come. Talvez está te fazendo mal porque você está tão na necessidade de saciar a sua fome que está comendo qualquer coisa, que não está avaliando o que está comendo, que come uma comida estragada lá fora e depois vem e diz que é Deus que está fazendo alguma coisa errada. Não, Deus está dizendo: essa sua fome não pode te fazer parar de raciocinar direito. Deus está dizendo: essa fome é um período de tempo. Ele tem algo de melhor para você. Não coma qualquer coisa. O texto diz que esses homens cozinharam esse alimento. Aí alguém começou a se sentir mal e disse: tem algo venenoso dentro da panela, tem algo que vai tirar a nossa vida. Mas no mesmo lugar que tinha veneno na panela, tinha um profeta de Deus lá. Eu vou falar de novo. No mesmo lugar que o inimigo tentou matar alguém com veneno na panela, tinha um profeta com discernimento do Espírito Santo lá. Aí o profeta disse: traz aqui a comida que eu vou orar. Essa noite, se o inimigo tentou colocar veneno na tua panela, querendo te matar, não tem só um profeta aqui, não. Tem um profeta aqui, tem outro ali, tem outro ali, tem profeta aí, tem profeta lá, e tem profeta aqui para dizer: em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, não há feitiçaria sobre Israel. Se o inimigo, através da tua fome, da tua
necessidade te levou a algum alimento que está querendo te matar, seja a sua vida sentimental, espiritual, material, ministerial, essa noite, pelo poder da profecia dessa palavra, nós dizemos: seja quebrado todo encantamento, todo espírito de morte seja repreendido. No tempo da fome, você dá valor a alimento que outrora você não dava. Segundo a Reis, capítulo 6, versículo 25 ao 30, o povo comercializava, vendia e comprava esterco de pombo. Porque em Samaria tinha uma fome que o povo comia até o esterco dos pombos. E era muito caro. Lucas capítulo 15, verso 16 ao 19, o texto diz que o menino sai da casa do pai e gasta toda a herança. Quando gasta toda a herança, o filho pródigo se vê em uma situação de extrema fome. Quando tem uma extrema fome, o texto diz que ele olha para a comida dos porcos e desejou comer aquilo. Porque em tempo de fome, você quer comer até o que não é para você comer. Porque em tempo de fome você quer se alimentar até do que é comida para porco. Mas o texto não diz que ele comeu, o texto diz que ele olhou e desejou comer. Mas ele não era porco, ele era filho. Não importa o que você fez, você não é porco, animal, você é filho. Não importa o tropeço que aconteceu, gastou tudo, foi embora da casa do pai, mas Deus está dizendo: não coma da comida dos porcos. Eu prefiro ver você com fome do que se alimentar da comida de porco. Ah, Deus está falando com alguém aqui. Não coma daquilo que é para os porcos. Deus prefere ver você com fome na terra que Ele te deu, do que se alimentando da comida que o mundo tem para você. Deus te diz essa noite: a solução para a sua fome é igual esse filho pródigo fez. E caindo em si, ele disse: na casa do meu pai tem alimento, na casa do meu pai tem comida. Ah, eu vou falar, porque você está na casa do pai essa noite. Aqui tem alimento bom. O alimento do pai não mata, o alimento do pai não faz mal. A palavra de Deus te sara essa noite, te cura e te liberta. Aleluia. Houve fome na terra que ele estava. Na terra que Deus mandou ele habitar, houve fome. E o que Abraão faz? A Bíblia diz que ele desce ao Egito a partir do verso 10. Ele não consulta Deus, não fala nada para Deus. E vai para o Egito. Afinal de contas, a lógica é: se eu tenho fome aqui dentro e o Egito tem comida, eu posso ir lá para saciar a minha fome. Se aqui dentro, se no lugar da habitação que Deus me colocou tem uma escassez de alimento, o Egito lá fora tem comida para mim. Porque o Egito sempre vai ter com que te alimentar. O Egito sempre vai ter com que nos alimentar. Para satisfazer a nossa necessidade física e carnal, o Egito, o que não falta é alimento. Então Abraão, ele chama a sua esposa Sarai. Abraão chama Sarai e diz assim: olha, a gente vai descer para o Egito, porque nessa terra aqui que Deus falou para a gente estar, tem uma fome, então vamos lá. Mas aí Abraão diz para ela: quando a gente chegar lá, você tem que dizer que você é minha irmã, para que eles não me matem, porque você é muito bonita, você é muito bela. Então se eles descobrirem que você é minha esposa, eles vão nos matar. Porque o Egito te dá alimento, mas a primeira coisa que o Egito faz quando você chega lá é comprar o seu caráter. Porque o Egito, ele te alimenta, mas o preço do Egito é comprar o seu caráter. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é se moldar, porque no Egito mentir é normal. Porque comer no Egito, mentir e fazer o que é errado não tem problema. Deus não quer você se alimentando e se vendendo para o Egito a troco de alimento. Deus não quer você vendendo e negociando o seu caráter a troco de alimentar a sua necessidade.
Ele é o nosso Pai, Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que eu preciso. O inimigo tem ofertado, desce para o Egito que lá tem comida, desce para o Egito que lá tem ouro, desce para o Egito que lá você não vai ter escassez. Mas essa noite a palavra do Pai é: eu sei da sua necessidade, você não precisa se vender, você não precisa negociar os seus valores. Deus fala com alguém aqui: não vai porque não é de Deus, não fecha porque Deus não está nesse negócio. O Espírito da palavra e da profecia fala com alguém aqui: não venda o seu caráter cristão pela oferta do Egito, porque Deus irá cobrar de você. Fica na posição que Ele te colocou, porque Ele tem dupla honra para a sua vida. Abraão desce para o Egito. A Bíblia diz que lá no Egito Abraão ganhou ouro, ganhou dinheiro. Faraó abençoou Abraão, ainda que ele tenha tido que mentir, o que era algo que iria contra o caráter seu, o seu caráter e o caráter de Deus. Mas quando nós lemos do verso 10 até o verso de número 20, nós não vemos Abraão construir altar nenhum no Egito. Porque no Egito você não precisa construir altar. No Egito o que manda é o ouro. No Egito o que manda é saciar a sua vontade. O que o Egito tem para te oferecer é mudança de caráter e muita prosperidade do que o Egito tem. Mas lá você não edifica altar nenhum. Sentir a presença de Deus no Egito não dá. Montar um altar, colocar um sacrifício e a lenha para que o Deus dos céus receba, no Egito não dá. Abraão ganha servos e servas, diga servos e servas. Tanto que lá no capítulo 14, 15, se eu não me engano, quando a Sara tenta ajudar Deus, ela fala assim: Abraão, toma minha serva egípcia e dorme com ela, vamos ajudar Deus. Agar era uma serva egípcia. O texto diz que Abraão ganhou, quando foi para o Egito, servos e servas. Aí ele deixou o negócio que era do Egito crescer lá dentro da casa dele e criou quem era do Egito dentro da casa. E quando você cria e mantém quem é do Egito dentro da casa, no final vai dar problema. E se você ficar criando o que o Egito tem para te oferecer dentro da tua casa, lá na frente você vai ter problema. E se você ficar criando como serva quem Deus mandou você mandar embora, você vai ter problema. Não queira nada do Egito, irmão. O Egito não tem nada para nos oferecer. Não é essa geração de jovens que tem que ficar imitando o que o Egito, o que o mundo tem para oferecer. Não é a gente que tem que ficar tentando ser igual ao que o Egito tem, não. Nós não temos que ser igual ao Egito. Nós temos que levar a palavra de Deus para que eles sejam transformados por ela. Não queira negociação com o Egito. Deus, o próprio Mestre, o Cristo nosso, o nosso Cristo, Ele disse assim: se o mundo me odeia, se eles me matam, se eles me batem, se eles vão me crucificar, quem dirá a vocês? Mas a moda agora é a gente negociar tudo, é amor em comum, é todo mundo do mesmo jeito, tem que respeitar tudo. Aí a gente vai engolindo, porque a gente não quer ser inimigo do mundo. Não, 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 nós não somos amigos do mundo. Tiago disse: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou a gente diz assim para o Egito essa noite: nós não precisamos de nada de lá, nós não precisamos do dinheiro do Egito, nós não precisamos das alianças do Egito, e não vamos deixar o Egito criar nada aqui dentro. Nós temos a um Deus puro, santo, e que é o nosso Pai e Salvador. Aí ele volta do Egito. Quando ele volta do Egito, o segundo texto ao qual nós lemos, Gênesis capítulo 13, o verso 8 e o verso 4, desculpe. Começando do verso 3. Ele partiu do Neguebe rumo à cidade de Betel.
indo de um lugar a outro até que chegou em uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido o seu acampamento no passado. Então Abraão ele recebe a promessa de Deus, constrói um altar, invoca o nome do Senhor no capítulo 12. Mas o tempo da fome veio, porque a gente não está livre do tempo da fome. Aí ele toma uma decisão e desce para o Egito sem falar com Deus. No Egito ele negocia o seu caráter até para receber a sustentação da sua necessidade. Mas quando faz isso, ele não invoca Deus, não tem mais contato com o altar. Ele deixou o altar e deixou a intimidade com Deus. Aí no capítulo 13 e o verso 3, o texto diz que Abraão volta, ele retorna. Porque mesmo que você tenha ido ao Egito, negociado o seu caráter e estado longe da presença de Deus, existe um caminho de retorno. E é isso que Deus quer falar conosco essa noite. Existe um caminho de retorno. E por onde Abraão retorna? Pelo mesmo lugar onde ele já tinha acampado antes. Talvez você chegou aqui essa noite e você tomou atitudes que não era para tomar. Tomou decisões que não era para ter tomado e o Egito feriu você. Mas assim como uma estrada, ou quando nós pegamos a estrada e vamos para algum objetivo, ou algum lugar, e quando a gente erra o caminho, alguém aqui já errou o caminho? Alguém aqui já errou o caminho? Levanta a mão. Quanto mais longe você vai andando fora da direção, mais longe você fica do caminho. Mais difícil fica o retorno. Mas essa noite Deus está aqui. E talvez tenha um anjo de Deus com uma placa bem grande na estrada que você está indo. Uma placa escrito retorno. Dá tempo de retornar. Dá tempo de retornar. Eu sinto a graça dele essa noite. Ele fala com alguém aqui. Dá tempo de tomar o caminho de volta. Dá tempo de virar o carro de novo e dizer: eu errei, mas eu tenho que retornar. Eu já habitei nesse lugar antes. Eu já acampei ali antes. Dá tempo de retornar, assim como o filho pródigo caiu em si e disse: eu tenho que retornar. Eu sinto falta da casa do pai, eu sinto falta do cheiro do pai, eu sinto falta da presença dele, da voz dele. Você entrou aqui essa noite e eu não estou falando de religião, eu não estou falando de tempo de crente, eu não estou falando se você é líder do grupo A, B ou C. Deus não quer saber disso. É no seu interior, no íntimo da sua alma. Tomou decisão que não era para tomar, retorna. Fez o que não era para fazer, retorna. Fez o que não era para fazer, retorna. Falou o que não era para falar, retorna. Ele tem um caminho de retorno para você essa noite. Ele retorna. E o verso 4, o texto diz que Abraão voltou ao mesmo altar que ele tinha edificado antes dele descer ao Egito. Pastor, pode fazer uma oração? Se coloque de pé. Vamos orar. Então Abraão toma e pega um caminho de retorno. E as promessas de Deus? E o que Deus tinha feito de promessa? Quando ele retorna ao altar, as promessas ainda estão de pé. Você não acreditou no que Deus falou para você, senão era para você ter dado um brado de glória. Quando ele retorna ao caminho que ele já tinha acampado antes, e ele retorna ao altar que ele já tinha edificado antes, as promessas de Deus ainda estão sobre a vida dele. Porque o altar estava no mesmo lugar. As pedras estavam no mesmo lugar. Onde Deus estava, no mesmo lugar. Onde as promessas estavam, no mesmo lugar. Quem foi para o Egito foi ele. Quando ele retornou, Deus estava no mesmo lugar. Onde o pai estava esperando o filho, no mesmo lugar. O pai não mudou de endereço. A casa não mudou de lugar. A localização da casa e do pai é a mesma. E
E você chegou aqui essa noite, e quem mudou de caminho foi você. Quem tomou a decisão errada foi você e fui eu. Quem tem que retornar somos nós. Quem tem que quebrar o orgulho e dizer assim: eu preciso voltar para a casa do Pai, somos nós. Porque o que o diabo está fazendo na sua mente agora, nesse momento, ele está falando assim: você não é digno mais de ser chamado de filho. Olha o que você fez. Você não é digno mais de ser chamado de filho. Olha o que você fez. Olha por onde você andou. Olha com quem você falou. Olha com quem você negociou. Porque a primeira coisa que o inimigo faz quando a gente sai da casa do Pai é tirar a nossa percepção de filho. Porque o filho, ele se arrepende, cai em si e ele diz para si mesmo: eu preciso voltar para a casa do meu pai. E eu já sei, eu vou falar para ele: me trata como um dos seus servos, me trata como um dos seus empregados. Porque agora eu sou como um empregado, eu não sou mais como filho. Mas Deus não quer te tratar como um empregado dele. Deus não quer te tratar como escravo somente dele. Deus quer te tratar como filho. O inimigo está dizendo: você não tem mais poder de filho. Mas nós cantamos aqui essa noite profeticamente. Os varões cantaram que essa noite ele te dá poder de filho. Poder de filho. Você é filho. Não interessa por onde você andou. Eu pequei, eu errei, não interessa. Essa noite o caminho de retorno está aqui. Não depende de mim, do pastor Márcio, da pastora Raquel. Não depende dos obreiros. Não depende de ninguém. Depende de você se entregar o seu coração para ele e dizer assim: eu retorno para os braços do Pai. E o que ele tem? Ele tem abraço, ele tem sandália nova, ele tem roupa nova, ele tem anel no dedo, ele tem roupa nova para te entregar essa noite. Feche os seus olhos. Eu não sou de fazer isso, mas eu gostaria de fazer um convite a você. A você que quer retornar, toma um caminho de retorno essa noite. Não vou demorar também. Se essa palavra falou ao seu coração, o primeiro convite é para quem saiu literalmente da casa do Pai. Para quem literalmente foi tentar se alimentar lá no Egito e viu que o Egito cobra muito caro. Para quem saiu daqui pela necessidade e disse assim: eu vou tentar fazer uma coisa pelas minhas forças, mas você viu que o Egito cobrou caro de você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você ainda não aceitou a esse Cristo como verdadeiro Salvador, levanta a sua mão, nós vamos orar para você. Eu te convido a vir aqui à frente e receber essa oração. Levanta a sua mão, dê um sinal e vem até aqui à frente, porque Deus tem uma nova história para você. Deus tem um caminho novo para você. Deus tem um caminho novo para você. Oh, Espírito Santo, quem faz isso é a palavra. Tem mais alguém em nosso meio? Aproveita, porque o caminho está aberto. Meu coração, o caminho de retorno está aberto. Vem. Minha esperança é no céu tem festa. Aqui tem olho curioso. No céu tem festa. Aqui tem alguém que está olhando que hora que vai acabar. No céu tem festa. Faça festa. Por quê? Porque esse filho estava perdido, mas ele retorna essa noite. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer retornar para a casa do Pai? Venha. Venha, não perca essa oportunidade. Venha. Venha. Deus fala com pessoas aqui. Não negue a voz dele. Vem. Ajuda, porque nós estamos em guerra aqui. Senhor Jesus, quebra cadeias nessa noite. Tem pessoas que precisam vir e retornar. A minha vida é do Mestre. O segundo convite é para você que já é
mas tomou um caminho diferente e quer retornar, vem aqui, vamos orar juntos. Quero receber uma oração, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. O segundo convite é para você que ouviu a palavra e em alguma área da sua vida quer retornar, venha. Em alguma área da sua vida quer que Deus te dê caminhos melhores, venha até a frente. Nós vamos orar. Nós vamos orar, venha. Venha. Venha à frente. Abaixa. A presença dele é real nessa casa. Seja renovado. Seja renovado essa noite. Oh, Espírito da glória. Meu coração, meu mestre, o meu caminho é tu, mestre, a minha esperança. Oh, Espírito da glória. É meu mestre. Aleluia. Vem. Yasurabacandaraça. Vem. Vem. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia. Você que não veio, você vai estender a sua mão para cá. E nós não vamos fazer como o irmão mais velho. Não, o espírito do irmão mais velho não vai estar aqui no meio, dizendo, para que festa para esse daí? Eu que estou aqui faz tempo, não tenho festa. Não, nós vamos festejar junto com eles. E Deus vai renovar eles e vai te renovar também, porque a glória dele enche essa casa. Espírito Santo, nós te agradecemos. Senhor, eu oro junto com os nossos irmãos essa noite por essas pessoas que estão aqui. Senhor, a placa de retorno, ela foi atingida. Senhor, nós estamos aqui como igreja e como irmãos em Cristo, dizendo assim, que as promessas do Senhor se cumpram sobre a vida deles, que o seu nome seja escrito no livro da vida, que as promessas do Senhor se cumpram sobre a vida deles, que o caminho de retorno possa estar aberto à sua família, à sua casa, que o Senhor possa renová-los. Não tem hora, não tem lugar, não tem regra, não tem programação. Que o seu Espírito passe a renová-los hoje, agora. Receba renovo da parte de Deus, receba renovo da parte de Deus. Que línguas repartidas como que de fogo pousem sobre a cabeça deles. Que o Senhor venha renovar as promessas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Aleluia. Você está feliz? Olha que coisa linda. Aleluia. 3 preciosas vidas aqui, renovando a aliança com o Pai. 4, né? Melhor dizendo. Oh, glória a Deus, isso é coisa boa. É só Jesus que faz isso, né, meus irmãos? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Teve um casal que veio contigo, né? Quem que é? Solange e o Marcos. Tá ali, estão ali, ó, Solange e Marcos. São bem-vindos em nosso meio, irmão? Se é verdade, diga amém. São bem-vindos, mais que bem-vindos. Tem alguém que está conosco e porventura seu nome não foi citado, mas você está aqui nos visitando? Dá um sinalzinho assim com a mão. Nós queremos dar esse bem-vindo para você também. Tem alguém que está nos visitando? Ó, está aqui, ó, servo do Senhor. O Adilson. Tá bênção. Tem mais alguém? Não? São todos da casa? Então Deus continue abençoando. Olha, amanhã, que dia? Que horário? 7h30, nós estamos aqui na campanha. Qual é o tema da campanha?
Olha, assim vocês derrubam gigante mesmo. É desse jeito que eu gosto. Derrubando gigante. Nós estaremos aqui. E eu não vou dizer quem vai estar pregando, mas vai ter alguém aqui pregando a palavra de Deus. Oi? Eu não vou dizer não, mas se você vir, eu tenho certeza que você vai dar 33 glórias. Esse povo é terrível. Nós estaremos aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. Venha, coisa do céu. Vamos estar aqui dando glória a Deus. Mais algum aviso? Terça-feira, culto no ponto de pregação. Aonde é o ponto de pregação? Jorge Wetter. Vamos estar lá adorando a Deus, lá em Jorge Wetter. Você é nosso convidado. É na rua ali, na principal, na entrada.